Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, uma que ecoa através dos séculos e nos ensina lições profundas sobre a natureza humana e a nossa relação com Deus. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Já parou para pensar por que existem tantas línguas e culturas diferentes no mundo? A resposta pode estar nesta história milenar. A narrativa da Torre de Babel se passa logo após o grande dilúvio. A humanidade, descendente de Noé e sua família, começava a repovoar a terra, a crescer e a construir cidades. No entanto, junto com esse crescimento, um velho inimigo ressurgia no coração humano: o orgulho. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 11 que as pessoas decidiram: vinde, façamos uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Percebam a intenção por trás dessas palavras. Não era sobre construir um lar, mas sobre construir um monumento à própria grandeza. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, alcançar os céus por sua própria força, desafiando, de certa forma, a soberania de Deus. Essa ambição era um ato de rebeldia. Eles buscavam uma união baseada no poder humano, na tecnologia da época e no orgulho coletivo, tentando evitar o plano de Deus, que era que eles se espalhassem e povoassem toda a terra. Eles queriam controle, queriam segurança em suas próprias mãos. Em vez de confiar na providência divina, Deus, observando essa cena do céu, viu o orgulho que inflamava o coração da humanidade. Ele disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é só o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo quanto intentarem fazer. Deus reconheceu o potencial ilimitado da humanidade unida, mas unida para o propósito errado. O orgulho os levaria a um caminho de autossuficiência e distanciamento ainda maior de seu Criador. Então, como uma medida de correção e também de misericórdia, Deus interveio. Ele não os destruiu, mas confundiu as suas línguas. De repente, o pedreiro não entendia o arquiteto, o líder não conseguia se comunicar com seus trabalhadores. O projeto, que era um símbolo de união, se tornou a fonte da maior confusão. Imagine o caos. A comunicação, a ferramenta que os unia, agora os separava. Incapazes de continuar a construção, as pessoas começaram a se agrupar com aqueles que falavam a mesma língua e se espalharam por toda a terra. Ironicamente, o que eles tentaram evitar com a torre, a dispersão, acabou acontecendo por causa dela. E assim, o propósito de Deus de povoar o mundo foi cumprido. Mas a história da Torre de Babel é muito mais do que um conto antigo sobre a origem das línguas. É um espelho que reflete a nossa própria sociedade. Quantas vezes hoje vemos a mesma ambição, o mesmo desejo de fazer um nome para nós mesmos? Pense nos conflitos internacionais, nações lutando por poder, por hegemonia, por reconhecimento. Líderes que, assim como os construtores de Babel, buscam a glória própria em vez da justiça e do bem comum. A divisão, as guerras, as disputas por território, tudo isso nasce de um coração orgulhoso que se recusa a se submeter a um princípio maior de amor e humildade. E o que dizer do orgulho individual? O egoísmo que guia tantas de nossas decisões, seja na política, na economia ou até mesmo em nossas relações pessoais. Criamos barreiras, muros invisíveis que nos separam uns dos outros, baseados em cultura, status social ou ideologia. Cada um construindo sua própria torre pessoal. A tecnologia, por exemplo. Ela nos deu o poder de nos comunicar instantaneamente com qualquer pessoa no planeta. Em teoria, deveríamos estar mais unidos do que nunca. Mas o que vemos, muitas vezes, vemos as redes sociais se tornando palcos para o orgulho, para a autopromoção, para a intolerância e para a disseminação de desinformação. Em vez de construir pontes, muitas vezes cavamos fossos ainda mais profundos. A mesma ferramenta que poderia unir acaba por confundir e dividir.
A lição da Torre de Babel é cristalina. A verdadeira união não vem da força humana, da tecnologia ou de projetos grandiosos. A verdadeira união nasce da humildade, da submissão à vontade de Deus e do amor genuíno pelo próximo. Sem Deus no centro, qualquer projeto humano, por mais nobre que pareça, está fadado à confusão e ao fracasso. O perigo do orgulho é uma ameaça constante em nossas vidas. Ele nos sussurra que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, que podemos resolver tudo sozinhos. Como diz em Provérbios 16:18, o orgulho vem antes da destruição e a altivez do espírito antes da queda. Essa passagem é o resumo perfeito do que aconteceu em Babel. Deus não impediu a humanidade por inveja, mas para ensiná-la. Ele limitou o poder humano para que pudéssemos aprender que a arrogância, o desejo de ser como Deus, não leva à prosperidade, mas sim à divisão, à solidão e à frustração. É um ato de um pai que corrige um filho para que ele não se machuque. Ao olharmos para o nosso mundo hoje, com suas crises, polarização e desentendimentos, vemos que a humanidade continua repetindo os mesmos erros de Babel. Continuamos tentando construir torres com base em nosso próprio poder, em nossa própria sabedoria, e o resultado é sempre o mesmo: confusão e divisão. Mas a boa notícia é que, assim como no passado, Deus continua nos chamando ao arrependimento. Ele nos convida a descer de nossas torres de orgulho e a buscar a verdadeira unidade que só pode ser encontrada nele. Ainda há tempo para reconhecer que a verdadeira grandeza não está no poder, na fama ou na riqueza, mas na humildade, na obediência a Deus e no serviço ao próximo. A história de Babel termina com dispersão, mas a história da redenção, que continua na Bíblia, nos mostra o caminho de volta à unidade. No dia de Pentecostes, vemos o reverso de Babel. O Espírito Santo desce e os apóstolos começam a falar em outras línguas, e todos os entendem. Ali, a barreira da língua foi superada pelo poder de Deus, não para a glória humana, mas para a glória de Deus e a proclamação do Evangelho. A lição eterna de Babel é um convite para cada um de nós. Onde estamos construindo nossas próprias torres? Em nossa carreira, em nossas relações, em nossa busca por reconhecimento? Deus nos chama a demolir essas estruturas de orgulho e a construir nossa vida sobre a rocha sólida da fé e da humildade. A verdadeira comunhão, a verdadeira paz, não é algo que podemos construir, é um presente que recebemos quando nos rendemos ao Senhor. Se esta mensagem tocou o seu coração e te fez refletir, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. E eu gostaria muito de saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários qual lição da Torre de Babel mais te marcou. Você consegue ver sinais de orgulho e divisão ao nosso redor hoje? Lembre-se sempre, a humildade, a fé e a obediência são as chaves para uma vida de paz e harmonia com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Você já parou para pensar que a história da Torre de Babel, lá do livro de Gênesis, está acontecendo de novo, bem diante dos nossos olhos? Fique comigo, porque o que vou te mostrar hoje vai mudar a sua percepção sobre o mundo em que vivemos. A Torre de Babel não foi só uma obra de engenharia antiga. Ela foi o símbolo da ambição humana, do desejo de alcançar o céu por conta própria, de construir um nome para si mesmo, ignorando completamente a vontade de Deus. E qual foi a resposta de Deus? Ele confundiu as línguas e espalhou os povos. Ele interveio porque o orgulho estava ameaçando a ordem e a harmonia que ele criou. Agora, olhe ao nosso redor. A mesma arrogância, a mesma desobediência continuam a gerar confusão e divisão em escala global. Pense nos conflitos entre as nações. Na época de Babel, a confusão das línguas criou barreiras.
Hoje, mesmo com toda a tecnologia que nos conecta instantaneamente, as nações vivem em pé de guerra, disputas por território, poder econômico, conflitos políticos. O coração humano continua o mesmo, buscando seu próprio nome, sua própria glória. O orgulho continua construindo muros que nos separam, exatamente como no passado. E a tecnologia? É um paradoxo incrível. Temos o poder de falar com qualquer pessoa no mundo em segundos. Mas o que vemos? As redes sociais, muitas vezes, se tornam palcos para a desinformação, para o ódio, para a inveja e para a competição. Criamos bolhas digitais, fortalecendo muros culturais e ideológicos. Assim como Deus confundiu as línguas para ensinar uma lição de humildade, hoje Ele nos alerta. A comunicação sem Ele, sem amor, pode criar barreiras ainda maiores do que as de Babel. O cerne de tudo isso é o orgulho, aquele desejo de fazer um nome para si mesmo. Vemos isso na política, na busca desenfreada por fama e riqueza e até nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. A Bíblia nos avisa em Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição e a altivez do espírito antes da queda. A história se repete. Assim como Deus interveio na planície de Sinar, Ele continua agindo hoje para nos chamar de volta à humildade. O orgulho e a autossuficiência nos afastam das bênçãos e da verdadeira paz. Esses acontecimentos não são coincidência. Eles se conectam diretamente com os sinais dos tempos que Jesus e os profetas nos alertaram. Guerras e rumores de guerras, fome e crises econômicas, desastres naturais cada vez mais frequentes e talvez o mais visível, um esfriamento da fé e um afastamento geral de Deus. A humanidade parece presa num ciclo, repetindo os mesmos erros. Mas a boa notícia é que, em meio a tudo isso, o chamado de Deus para o arrependimento e para a unidade continua ecoando. Então, qual é a solução? Se o problema é a unidade sem Deus, a solução é a unidade em Deus. A verdadeira paz não virá de governos, de acordos econômicos ou de novas tecnologias. Ela vem da submissão à vontade divina. Precisamos reconhecer que nosso orgulho nos divide. Precisamos buscar a reconciliação, primeiro com Deus e depois uns com os outros. Precisamos construir pontes de amor e comunhão, e não muros de egoísmo. A unidade em Cristo não é sobre todos sermos iguais, mas sobre coexistirmos em fé, respeito e propósito, superando as divisões que o mundo insiste em criar. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Pense um pouco. Onde você está construindo sua torre? Será que seu trabalho, sua busca por reconhecimento ou seu orgulho pessoal se tornaram mais importantes do que Deus? Estamos usando os recursos que temos, como a internet e nossas palavras, para unir ou para separar as pessoas? Cada atitude nossa, cada palavra, promove amor e paz ou gera mais confusão? Deus nos chama hoje a uma reflexão profunda. Ainda há tempo de parar de construir para o nosso próprio nome e começar a construir algo sólido sobre a rocha que é Cristo. Cada ato de humildade, cada oração pela paz, cada gesto de reconciliação é um tijolo na construção do reino de Deus. Diante de tudo isso, o convite de Deus é claro e urgente. É um chamado ao arrependimento. Arrepender-se do orgulho, do egoísmo e da desobediência. É um chamado para buscar a presença de Deus todos os dias, para orar e interceder pela paz em nosso mundo, em nossas famílias e em nossos corações. E é um chamado para ensinar essa verdade à próxima geração. A grande lição da Torre de Babel é que Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos. A verdadeira grandeza não é construída contra Ele, mas com Ele. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a realidade espiritual do nosso tempo,
Eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos estudos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E eu quero muito saber sua opinião. Você consegue ver os sinais da Torre de Babel na nossa sociedade hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Lembre-se sempre, a humildade, a fé e a obediência a Deus são as chaves para a verdadeira unidade e para uma vida abençoada. Que Deus te ilumine e te guarde.